A versão de Ayer do princípio da verificação. O princípio da verificação é bem conhecido. Wittgenstein foi quem primeiro o formulou em 1929 para Weizmann, do Círculo de Viena, e nessa formulação ele se reduz a: o significado de uma proposição, de uma sentença, de uma frase, é o seu método de verificação. Se uma frase não possui método ou regra ou procedimento de verificação, ela não pode ter significado. Essa formulação é, porém, muito vaga, e os filósofos do Círculo de Viena trataram de tentar precisá-la. Os filósofos do Círculo de Viena, ou do positivismo lógico, tinham intenções bem diversas das de Wittgenstein. Eles eram cientistas, eles queriam fazer uma filosofia científica. Por isso, eles decidiram usar um princípio como critério para distinguir a boa da má filosofia. Os enunciados da boa filosofia são verificáveis, ou então são enunciados analíticos. Mas se são empíricos, são verificáveis. Os enunciados da má filosofia, como o nada nadifica, de Heidegger, o absoluto se desdobra em tríades dialéticas, de Hegel, são inverificáveis. Os outros enunciados não verificáveis seriam os enunciados da religião, como existe um ser onipotente, onisciente e onipresente que os sentidos nunca percebem, ou na Eucaristia o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por isso era importante para eles precisar o princípio. Ayer, um membro externo do círculo, foi um filósofo que tentou isso. Ayer começou repetindo distinções já conhecidas entre verificabilidade prática e verificabilidade de princípio. Eu posso verificar facilmente se tenho moedas no bolso. Essa é uma verificabilidade prática. Basta enfiar a mão no bolso. Mas não posso verificar se existem cavalos em algum planeta da galáxia de Andrômeda. Isso é fisicamente inverificável, embora seja logicamente verificável. É praticamente inverificável. Talvez seja fisicamente verificável. Ayer aceita as duas formas. Ele distinguiu entre verificabilidade forte e fraca. Que eu estou vendo essa tela de computador é uma verificação forte. Mas que existem peixes na Lagoa do Jacaré, aqui do lado, é algo apenas provável. Nunca os vi, mas posso inferir isso. Uma verificação fraca. Mas o que são essas observações relevantes para a verdade? A primeira sugestão de Ayer foi a seguinte. Primeiro, chamemos proposições que exprimem observações de proposições experienciais. Segundo, então uma proposição factual, isto é, uma proposição empírica qualquer, não analítica, com sentido, é aquela que nos permite produzir proposições experienciais em conjunção com outras premissas, sem que essas proposições experienciais sejam deduzidas somente dessas outras premissas. Ou seja, nós temos, primeiro, uma proposição factual, mais premissas, e disso eu deduzo proposições experienciais. Enunciados como o mundo dos sentidos é real, ou a realidade é ultimadamente composta de uma única substância, seriam assim excluídos como metafísicos e sem sentido. Você não pode deduzir disso proposições experienciais, mesmo adicionando premissas. Talvez possa, mas não importa. Só que essa solução de Ayer fracassa. Considere a proposição experiencial observacional O e qualquer enunciado absurdo A, exemplo nada nadifica de Heidegger. Então, como o enunciado observacional O pode ser deduzido de A junto com A acarreta O, implica O, mas não de A implica O sozinho, A conta como sendo factualmente significativo de acordo com a definição de Ayer, com a própria definição de Ayer. É A e A implica O, disso eu deduzo O. Ele sugere mais tarde uma segunda solução. Aqui ele distingue entre, primeiro, verificabilidade direta, definida em termos de enunciados de observação, e segundo, verificabilidade indireta, definida em termos de verificabilidade direta. O enunciado dotado de significado factual deverá ser susceptível de verificabilidade direta ou, pelo menos, indireta.
Então vamos à definição de verificabilidade direta. Um enunciado é diretamente verificável se ele é em si mesmo um enunciado observacional ou se, em conjunção com um ou mais enunciados observacionais, ele implica ao menos um enunciado observacional que não é dedutível somente dessas outras premissas. Note-se que A não se qualifica como diretamente verificável, pois não é um enunciado observacional, e o fato de que ele implica em O se conjugado a implica em O, não o torna diretamente verificável, pois se há então O, não é um enunciado observacional. Verificabilidade indireta. Um enunciado é indiretamente verificável se ele satisfaz as seguintes condições. 1. Em conjunção com certas outras premissas, ele implica um ou mais enunciados diretamente verificáveis, não sendo dedutível somente dessas outras premissas. 2. Essas outras premissas não incluem nenhum enunciado que seja analítico, diretamente verificável, ou capaz de ser independentemente estabelecido como indiretamente verificável. Diante disso, parece que A também falha em ser considerado indiretamente verificável. Contudo, Alonzo Church, um lógico, divisou um exemplo que mostra que essa segunda versão também admite toda espécie de enunciados absurdos como significativos. Tome S como sendo o mesmo que não O1 e O2 ou não A e O3. A é o nosso enunciado absurdo, onde O1, O2 e O3 podem ser qualquer trio de enunciados observacionais, logicamente independentes entre si, e A é um enunciado absurdo qualquer. Nesse caso, S se qualifica como diretamente verificável pela própria definição de Ayer. Para ver isso, note que em conjunção com O1, pelo cálculo proposicional, S implica em O3. Assim, S implica no enunciado de observação O3 quando outro enunciado O1 é assumido. Mas, por hipótese, O1 é logicamente independente de O3 e, portanto, não implica. Assim, S implica em um enunciado de observação O3 em conjunção com um outro enunciado de observação O1 sozinho. S é, portanto, diretamente verificável. Uma vez que mostramos que S é diretamente verificável, fica fácil mostrar que A é indiretamente verificável. Note-se que A conjugado a S implica O2, pelo cálculo proposicional. O2 é um enunciado de observação diretamente verificável. Portanto, A implica no enunciado diretamente verificável, O2, quando conjugado a S, embora O2 não se siga de S enquanto tal, pois S será verdadeiro se tomarmos A como falso, O3 como verdadeiro, O1 como verdadeiro e O2 como falso. Consequentemente, A conta como indiretamente verificável pela definição de Ayer, sendo, portanto, factualmente significativo, mesmo na versão revisada. Há na literatura muitas tentativas de salvar a solução de Ayer através de alguma alteração qualquer do que ele propôs. O texto que mais me serviu aqui foi de Alexander Miller, Philosophy of Language, além do texto clássico de Ayer, Language, Truth and Logic.